E aí pessoal, tudo bem? Sou o Alisson, a gente vai continuar aqui no nosso treinamento do Sol Mais Expert online, tá? E nesta aula a gente vai continuar falando sobre dimensionamento, tá bom? Dessa vez eu vou pegar um dimensionamento aqui um pouco mais difícil, beleza? E vou dimensionar ele juntamente com vocês. Então a gente vai entrar nessa aula aqui, onde novamente a gente vai encontrar a nossa tabela de levantamento de cargas, tá? Novamente, esse é o primeiro passo, é aqui onde muita gente pode errar e é aqui onde você tem que ter mais atenção. O que eu vou deixar conectado no meu armazenamento, né? A gente bate muito nessa tecla, pessoal, porque em sistemas on-grid, né, como muito se vê, apenas pela conta de luz ali é possível a gente ter todo tipo de informação que eu preciso para fazer o meu dimensionamento. No caso do armazenamento, eu realmente preciso ter um cuidado a mais nas cargas que eu vou alimentar, né? E essa tabela aqui vai resolver o nosso problema, tá? Aqui eu coloquei mais equipamentos do que na aula passada. Se você não assistiu a aula 9, assiste ela porque vai trazer uma base muito importante para você antes de a gente entrar nesse conteúdo aqui, tá bom? Então aqui eu coloquei um refrigerador duplex, aqui eu já coloquei mais horas de utilização, tá? Aqui, além daquelas cargas que a gente tinha colocado anteriormente, eu adicionei um computador, eu adicionei um ar-condicionado 9000 BTUs e adicionei um micro-ondas, tá? Isso aqui, pessoal, são alguns dos que o pessoal chama de vilões de sistema de armazenamento, né? Que são cargas que têm uma potência muito alta e um consumo também muito alto, né? Seriam eles ar-condicionado, micro-ondas, refrigeradores, freezers, né? Geladeiras. Outra carga que o pessoal reclama bastante, né? O pessoal cita bastante como vilão do sistema de armazenamento são os chuveiros elétricos, né? Ferro de passar roupa, por exemplo, são cargas que o consumo instantâneo dela é muito alto. Motores também, bombas, bombeamento de água, é algo que o pico dele é muito alto, né? E nesse caso, antes da gente analisar aqui a nossa tabela, eu quero deixar aqui para você como que a gente faz o dimensionamento, por exemplo, de motores, né? E sistemas que tenham um pico de energia muito alto. Imaginem que o nosso inversor seja lá de 5 kW e que ele suporte lá até 3 cavalos, né, para startar uma máquina de até 3 cavalos, 3 CVs, né? 3 CVs pode ser a potência nominal daquela máquina, porém no momento do start dela, no momento que ela ligar, o pico de corrente que ela vai exigir do inversor é muito alto, né? Por isso que é necessário a gente ter cuidado nesse dimensionamento, principalmente quando há motores elétricos envolvidos, né, no nosso sistema. Se o nosso inversor precisar alimentar um motor elétrico, é muito importante a gente ter cuidado, né, onde pisa, né? Precisamos ter certeza de como estamos dimensionando. Uma maneira muito tranquila de você resolver o problema do cliente é você, se caso o pico dessa máquina ela é muito alta, de maneira que o inversor não vai suportar, o inversor vai desarmar por sobrecarga, né? Uma maneira inteligente de você resolver esse problema seria a utilização de um inversor de frequência ou então soft start, né, que o pessoal utiliza para poder diminuir, fazer com que a máquina suba a corrente de utilização dela em rampa, né? Então, em vez de ela fazer isso para ligar, normalmente ela sem inversor de frequência, sem soft start, ela dá o pico lá em cima e ela vem descendo a corrente de utilização dela até chegar na corrente nominal e aí ela continua, né? Então ela dá um pico lá em cima e continua depois de algum tempo, depois de alguns segundos. Esses segundos é suficiente para provocar um problema no inversor, desarmar um inversor por sobrecarga. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ao ligar a máquina o cliente nem lembre que existe inversor, nem lembre que existe bateria e se lembrar que seja uma boa lembrança, né? Não lembrar porque ele desligou ou porque ele apresentou uma falha ou algum problema, né? Utilizando esses inversores de frequência ou soft start antes na hora de startar, né, essas máquinas, em vez da corrente ir lá em cima e depois descer, a corrente vai ser acionada em rampa, né? São equipamentos que fazem com que a corrente vá subindo aos poucos até que chegue no nível de potência necessário e ela se torne utilizável, ela se torne útil, tá bom? Então é algo que você tem que levar em conta. Em fábricas, empresas que você vai dimensionar e que já tem máquinas, muito provavelmente já vai ter esse tipo de equipamento lá. É muito comum ter esse equipamento em locais que já tem bombas, máquinas, esse tipo de equipamentos, né? Quando se trata de uma residência, aí o cenário é totalmente contrário. É difícil uma residência que tenha inversor de frequência, soft start para ligar seus equipamentos, tá? Então é necessário que a gente traga esse elemento a mais no nosso kit, se é que se torna necessário. E aí é caso a caso que a gente precisa analisar. Beleza?
Pessoal, mas em linhas gerais, o dimensionamento vai ser muito parecido, né? Eu vou encontrar, meu objetivo, né, é encontrar a minha potência instantânea para poder escolher o inversor e o meu consumo diário para poder escolher meus painéis e minha bateria. Nada mudou, tá? Imagine que esse cliente que a gente está dimensionando, a conta de luz dele me informa que em média o consumo dele é 800 kW mês. Aqui a gente vai dimensionar um sistema híbrido, então eu preciso levar em consideração o consumo total desse cliente. Se o cliente paga lá na conta de luz, ele está utilizando um consumo lá, né, de 800 kWh mês, esse é o consumo dele. Quando eu fizer o levantamento de carga, eu consigo entender quanto de consumo somente as minhas cargas emergenciais consomem no mês. Ou seja, numa conta onde o medidor considera lá 800 kWh mês, 150 kWh dessa conta é somente de carga emergencial. É só essas cargas aqui que eu estou dimensionando. Ou seja, eu estou segmentando as minhas cargas emergenciais. Quando faltar energia, o meu sistema não vai alimentar tudo. Vai alimentar somente essas cargas que eu estou dimensionando agora, tá bom? E agora que eu já segmentei minhas cargas, já entendi o consumo dela, minha potência instantânea e meu consumo diário, agora vamos para o nosso segundo passo, que é exatamente a escolha do inversor. E a gente sempre vai seguir essa fórmula, pessoal. Potência do inversor tem que ser maior que a potência das cargas. Então, sempre que eu faço a minha conta aqui, né, essa minha potência nunca pode ser maior que a potência de inversor que eu tenho, tá? Aqui pode surgir uma dúvida que é o seguinte: Alisson, eu fiz o levantamento de cargas lá, né? E minha potência instantânea lá, cara, ela é mais que 5 kW. E quando eu olho para os produtos que a Sol Mais, por exemplo, está nos ofertando, todos os inversores aqui a potência máxima é 5 kW. Como que eu faço? Imagine que as cargas do cliente lá sejam 8, 10, 12, 15 kW. Como que eu resolvo esse problema? Você tem duas maneiras de resolver esse problema. Se você quiser, você pode segmentar esse quadro em pequenos quadros, né? Você vai fazer subdivisões dentro do quadro, né? Para fazer com que tenha um quadro de até 3 kW. Imagine que eu tenho uma residência que tenha 12 kW de potência. Imagine que eu faça um quadro de 4 kW, outro quadro de 4 kW, outro quadro de 4 kW. No total eu tenho 12, mas eu separei ele em 3 quadros. E eu coloco, por exemplo, 3 inversores da Must, um para cada quadro. Isso funciona sem problema nenhum, tá? Desde que eu faça a divisão elétrica totalmente. Esses inversores não se comunicam um com o outro e as cargas não podem obter potência de 2 inversores ao mesmo tempo. A comunicação é tem que ser totalmente evitada, tá? Não há comunicação em paralelo nesses sistemas com os inversores da Must, tá? Mas em vez de separar todo o quadro, existe uma outra solução para isso. Eu posso usar os inversores do Lux Power, onde, por exemplo, se eu preciso de 12 kW, eu posso comprar 3 inversores de 5 kW e ter 15 kW lá de inversor, sem problema nenhum. Coloco esses inversores em paralelo, eles se comunicam, né? Eu posso colocar até 10 inversores, coloco os inversores em paralelo, eles vão alimentar o meu quadro de maneira instantânea, os 3 vão ratear, digamos assim, fazer um rateio, né, da potência que é demandada e dividir cada um para eles, vai entregar a corrente certa, na tensão certa, tudo se comunicando entre eles, tá bom? Então, se eu preciso colocar em paralelo, basta eu utilizar os inversores da Lux Power, que isso é possível, tá? E se as minhas cargas forem bifásicas, né, o meu sistema, o meu quadro for bifásico, ou seja, minhas cargas emergenciais, algumas delas são monofásicas 127, outras são bifásicas ou monofásicas 220, então eu preciso do inversor fazendo isso por mim. E aí eu vou precisar de um inversor SMA 5000BR. Alisson, mas você está dimensionando, parece que você está voltando para o off-grid. Aqui a gente está utilizando um cenário onde você vai acoplar esse sistema off-grid num sistema on-grid já existente, tá? Então aqui você está fazendo um retrofit. Aí você utilizaria inversores off-grids para fazer isso. Mas, Alisson, lá é a primeira instalação, ou então eu quero utilizar inversor híbrido. Como que eu faço para isso aí? Esse aqui é um inversor híbrido que você vai encontrar na Sol Mais. Ele é de 5 kW ou 10 kW, bifásico 127-220. Você pode colocar 10 inversores em paralelo, né? Se assim você precisar. Imagina um inversor de 10 kW, você pode chegar a 100 kW de um sistema híbrido, tá? Segmentando, né, todos esses inversores. Então eles têm 2 MPPT, 2 strings por MPPT. Lá atrás a gente falou muito mais sobre esse inversor. Se você não assistiu as aulas anteriores, volte algumas casinhas para trás e assista as aulas específicas desses produtos, onde destrincha
onde eu falo tudo sobre esses equipamentos, né? Tudo que eles podem oferecer. Aqui está só um resumo, tá? Mas esse inversor já tem os juntores integrados, ele configura o horário de carga também, a FCI e Rapid Shutdown. Essa aqui vai ser a nossa escolha de hoje para a gente poder dimensionar a nossa carga, tá? Então, voltando aqui no nosso dimensionamento, se a minha potência instantânea, eu ligando todas as cargas, liguei tudo de uma vez, é 4.447, não passa disso, então eu posso tranquilamente utilizar um inversor híbrido, né, de 5 kW que já vai me atender. Eu estou seguindo a fórmula, né? A potência de inversor está sendo maior que a potência de cargas, beleza? Então, segmentei minhas cargas, já escolhi o inversor, agora eu vou fazer novamente meu dimensionamento fotovoltaico, tá? Novamente eu vou pegar o mesmo cenário, né? Esse cenário aqui eu expliquei na aula anterior. Se você não assistiu, volta lá e assiste novamente. Aqui eu vou só recapitular com você que para minhas cargas emergenciais eu sempre vou levar em consideração tudo que é gerado no meu pior mês, no meu pior cenário. Como meu sistema é híbrido, então eu vou levar em consideração a média para poder entender quanto de energia eu vou injetar na rede em média, tá bom? Aqui novamente a gente fala sobre a inclinação de módulos, onde eu entro muito mais em detalhes na aula anterior. Se você não assistiu essa aula, volte lá, tá? E para a gente poder chegar numa conta aqui de maneira mais rápida, minha demanda diária de energia na minha tabela de dimensionamento era 4.546 watts, né? Então eu vou novamente fazer o meu dimensionamento, né? Eu divido pelas horas de sol pleno que eu tenho. Então eu divido isso aqui, eu vou ter aproximadamente 1.600 watts. Eu multiplico esse valor por 2, novamente. Por que, Wallace, que eu vou multiplicar por 2? Porque eu preciso dessa potência para minhas cargas e eu preciso também carregar minha bateria. Wallace, mas o sistema é híbrido, provavelmente eu vou estar conectado à rede. Sim, ok. Mas se ele é híbrido e tem armazenamento, provavelmente eu já estou contando de que em algum momento não tenha rede. E eu preciso dimensionar minhas cargas corretamente, tá? Pessoal, lembrando que aqui, nessa conta que eu estou fazendo agora, eu estou dimensionando a quantidade de painéis suficiente para atender o meu dimensionamento normal, o meu dimensionamento de cargas emergenciais. Eu não estou levando em consideração a conta completa do cliente, a conta de luz completa. Eu estou levando em consideração apenas cargas emergenciais, que é o que mais nos importa. O restante a gente vai dimensionar da maneira como um grid é. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais sobre isso daí, tá bom? Então aqui eu vou levar a potência aproximadamente 30%, para a gente poder considerar perdas por temperatura, dias nublados e outros fatores, né? Isso me diz que para as minhas cargas emergenciais eu preciso de pelo menos 4.160 watts de potência fotovoltaica, tá? Esse é o mínimo que eu preciso. E a autonomia? Aqui novamente, escolhi meu inversor, escolhi meus painéis, né? Agora chegou a hora de eu escolher o meu banco de baterias. E como que eu faço isso? A conta continua sendo a mesma. Se eu tenho um sistema que ele vai demandar de mim, o meu consumo, né, é de 4.546 watts em um dia, então eu tenho que essa minha bateria, que ela é mais ou menos a metade ali, 2.56 kWh, ela vai suportar 12 horas. E essa bateria que é 5.12, ela vai suportar 24 horas, tá? Então 4.546, eu posso utilizar 90% de profundidade dessa bateria, né? Então dá aproximadamente o que eu utilizaria em 24 horas. Esse é o dimensionamento. Se eu coloco uma bateria, eu tenho 24 horas de autonomia. Coloco duas, 48 horas. Coloco três, 72 horas. E assim por diante, você pode escalar até 32 baterias, se assim você precisar. Beleza? Agora, no meu sistema off-grid interativo, o que eu utilizaria? Eu utilizaria um inversor 5000 BR, um inversor bifásico, atende toda a minha demanda, alimenta minhas cargas 127 220 ao mesmo tempo. Então eu estou interessado no off-grid interativo, né? Eu vou fazer, ou vou fazer um retrofit de um sistema já existente, ou então é um sistema novo, totalmente off-grid, né? Então vou usar um inversor de 5 kW, 8 painéis 585 watts, por exemplo, e uma bateria da Lux Power de 5.12. É um exemplo de sistema que eu poderia utilizar. Se eu vou utilizar um sistema híbrido, então eu dimensionei aqui da seguinte maneira: um inversor de 5000 BR, ou seja, também é bifásico, atende minha demanda do jeito que eu preciso, as duas cargas 127 220, tá? 7 painéis de 600 watts,
né? E uma bateria de 5.12 para alimentar minha carga durante 24 horas. Me entrega a autonomia que eu preciso, tá? Se eu estou negociando com o meu cliente, olha, eu preciso de pelo menos 12 horas, aqui eu estou entregando o dobro, tá? Eu estou entregando o dobro com uma bateria, se essa for a conta que eu estiver fazendo, beleza? Então, voltando aqui no nosso dimensionamento, se eu tenho o meu consumo diário de 4.546 watts-hora, o meu sistema ele vai me atender, né? Como eu coloquei aqui, ele vai me atender por pelo menos 24 horas de autonomia, né? Agora, se eu tenho isso aqui de potência, eu ligo tudo isso aqui de uma vez, provavelmente uma bateria vai durar pouco mais de uma hora, tá? Pouco mais de uma hora se eu conecto tudo de uma vez. Então eu vou usar meu micro-ondas em potência máxima, ar-condicionado 800 watts-hora o tempo inteiro, né? Uso geral, que novamente a gente entrou na nossa tabela, o uso geral. Se você não sabe do que se trata o uso geral, volte à aula anterior que a gente já explicou sobre isso, né? Mas eu estou utilizando 2000 watts de uso geral, ou seja, eu liguei tudo de uma vez. Eu preciso tomar cuidado porque minha bateria vai durar uma hora, pouco mais de uma hora, tá bom? Tem que ter cuidado com isso aqui no nosso dimensionamento. Chegando aqui no fim do nosso dimensionamento, eu posso ter pelo menos, considerando agora a nossa conta total, tá? Considerando que o cliente, eu vou voltar aqui no nosso primeiro dimensionamento, considerando que o nosso cliente tenha esse consumo aqui na sua conta de luz, tá? Esse aqui é o consumo dele. A conta que eu faço, levando em consideração o armazenamento e levando em consideração que eu quero injetar potência na rede para abater a conta de luz dele, o sistema que eu vou ter é esse aqui. Um inversor de 10 kW, né? BR também, ou seja, bifásico, eu consigo dimensionar todas as minhas cargas tranquilamente. 32 painéis de 600 watts, uma bateria de 5.12, isso vai fornecer para mim 2.300 kW no mês. Ou seja, eu estou sobredimensionando, eu estou entregando muito mais do que o cliente realmente precisa. E eu estou entregando também 24 horas de autonomia. Eu estou entregando economia, porque esse cliente vai reduzir a conta de luz dele ao mínimo. Eu estou entregando segurança, porque na falta de luz eu tenho uma autonomia de 24 horas para ele. E essa potência ela é renovável, né? O sol é renovável, a potência solar, a energia solar é renovável. Isso quer dizer que todos os dias, imagina que esse cliente fica uma semana sem luz. Todos os dias o sol vai vir, vai carregar minha bateria e à noite minha bateria vai permanecer conectada. Então eu consigo renovar ainda que eu vá lá, desligo o disjuntor da concessionária, não quero saber, faltou energia durante 3, 4, 5 dias, como em alguns locais é comum isso acontecer. Eu entreguei para ele uma autonomia que se regenera, né? Um sistema que se renova todos os dias através da luz do sol. Então isso é segurança e além de economia e segurança, isso é a verdadeira independência energética, pessoal. Porque no sistema on-grid vocês sabem que se faltou energia da rede, o sistema on-grid puro, eu vou ficar desconectado. O meu inversor não pode operar sem estar com a referência da rede ativa. Aqui eu estou entregando a verdadeira independência energética, onde o cliente está gerando a própria energia, renovando a própria energia, carregando suas baterias e vivendo independente de uma rede externa, por exemplo, tá bom? Pessoal, a aula de dimensionamento vai ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em mandar aqui nos comentários. A gente vai responder todas as dúvidas, tá bom? Entre em contato com o seu consultor de vendas da Som Mais, faça a cotação nos seus kits, envie esse propósito para o seu cliente e vamos entrar nesse mundo do armazenamento que tem muito a nos proporcionar e é um mercado gigantesco para a gente explorar, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.